Agora alguém está lembrando, né? E mais uma vez, então nessa noite eu quero falar sobre evangelismo, mas também quero falar de mim, daquilo que aconteceu na minha vida e como Deus conseguiu salvar toda a minha família. Então vamos lá. Eu vou pedir que coloque aqui Mateus capítulo 24, versículo 14. Então diz assim: e será pregada este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então terá o fim. Então será pregado o evangelho deste reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então verá o fim. Então está na hora de eu e você, nós pregarmos a palavra de Deus. Muitas vezes nós pensamos, mas como? Para pregar a palavra de Deus eu tenho que subir no púlpito? Não, existe muitas e muitas maneiras diferentes de eu e você pregarmos a palavra de Deus. Lembra, apóstolo Pedro, ele orientou aquelas mulheres para ganhar seus maridos o quê? Sem palavras. E eu quero dizer a vocês que toda a minha família foi ganha para Cristo sem palavras. Mas vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele diz o quê? Ide fazer discípulos de todas as nações. Então quer dizer, o mundo inteiro precisa receber a palavra de Deus. E nós muitas vezes estamos aqui perdendo tempo. Lembra daquela passagem quando Jesus trouxe a revelação para o apóstolo João? Ele disse o quê? Tribos, línguas e nações. Ele viu no céu o quê? Tribos, línguas e nações. Então se nós falamos o quê? Tribos, línguas e nações, estão incluídos aquelas pessoas que passaram antes que nós, estão esperando Jesus voltar. Estão incluindo agora aquelas pessoas a qual eu e você temos o privilégio de pregar a palavra de Deus para eles. Estão incluindo todas aquelas pessoas que ainda vão ser ganhas até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, o nosso dever é ir. Talvez você possa imaginar, mas como pode o evangelho ser pregado a todas as nações? Países e países estão proibindo o quê? A pregação da palavra de Deus. Quantos e quantos países? Mas eu quero dizer assim, a morte não conseguiu segurar Jesus nessa cultura. E Jesus diz: hoje Ele está conosco. O Evangelho de Jesus Cristo não vai parar em momento nenhum. O Evangelho vai ser pregado para todas as nações. Agora eu quero ir até Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Se você pode prestar atenção agora. Ele disse assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui, se nós prestarmos atenção agora na palavra de Deus, antes ele diz o quê? Os países inteiros precisavam receber a palavra de Deus. E agora, aqui nesse ele diz o quê? Todas as criaturas, quer dizer, todo ser humano precisa receber a palavra de Deus. Então, eu e você precisamos fazer isso.
pregarmos a palavra de Deus, porque todo ser humano precisa receber a palavra de Deus. E você não pode começar. Eu perguntei lá fora para os diáconos quantas cadeiras que tinha nessa igreja. Eles me falaram mais de 400. Mas vamos dizer que hoje nem todas as cadeiras estão lotadas. Mas quero dizer então, se tiver pelo menos 300 pessoas, agora essas 300 pessoas começaram a orar por uma pessoa, começaram a evangelizar, pouco tempo vão ter quantas pessoas? 600 pessoas. Então o evangelho precisa o quê? Avançar. Agora eu quero ainda falar de Lucas capítulo 24, versículo 47, versículo 48. Lucas, então, ele diz o quê? Em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Em nome de Jesus, é para ser pregado agora o arrependimento de pecado para todas as nações. Mas agora depois embaixo, o texto embaixo diz o quê? Começando de Jerusalém. Então, onde é que eu e você precisamos começar agora na pregação da palavra de Deus? Porque hoje existe um problema muito grande, uma pessoa decide pregar o evangelho, então ele quer ir para onde? Inglaterra, Estados Unidos, esquecendo da sua família. Então, se nós vemos aqui, ele diz o quê? Ele continua, e vós sois testemunho dessas coisas, no versículo 48. Vós sois testemunho dessas coisas. Então Jesus fala, vocês são testemunho dessas coisas. E ainda lembrando, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, mas recebereis poder ao descer sobre o vosso Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas aonde é que devemos começar a nossa pregação da palavra de Deus? É na nossa casa. Então nessa noite eu quero perguntar, você ama a tua família? Se você ama a tua família, você vai começar na tua família. Então nesse momento, como a irmã tem falado, eu também falando, nunca na história eu tenho um testemunho daquilo que aconteceu comigo na minha vida e como que Deus me alcançou. Eu quero então simplesmente falar para vocês que a gente nasceu no sítio, cresceu no sítio, até eu completar mais ou menos 17 anos de idade. De 7 anos de idade a gente mudou para Laranjeiras, Serra do Espírito Santo. Mas a minha família na época, ou todas as famílias na época, tinham o costume de fazer mutirões no passado. Hoje praticamente não se vê mais mutirões. Então os vizinhos se juntavam e faziam aquele trabalho. E terminava aquele trabalho, quando acabava aquele trabalho, fazia o quê? Uma grande festa. E esta festa era feita com muito alimento e bebidas alcoólicas. E o que aconteceu? Eu com 10 anos de idade, eu já bebi bebida alcoólica. Com 14 anos de idade, eu tomava tanto que praticamente não existia ninguém na região que tomava tanta bebida que nem eu. Só que contudo não ficava tão bem. Só ficava tonto, né? Mas com 14 anos de idade. E uma coisa, esse tempo eu estava conversando com o meu irmão, o presbítero Cid, eu disse para ele assim, olha, muitas vezes a gente quer contar nossa história para alguém, ou você quer contar a sua história para alguém,
mas você conta e ninguém não acredita, não é assim? Então você tem de guardar a sua história, o quê? Dentro do seu coração. Mas chegando aos 17 anos de idade, a gente mudou para, como eu disse, para Serra. Eu e meu irmão, meu pai, a gente foi trabalhar numa firma chamada Atlantic Veneto Brasil. E lá a vaidade tomou conta da minha vida totalmente. Eu até pedi que colocasse umas fotos aqui. Olha, eu não quero atingir ninguém, não quero atingir ninguém aqui, mas para você ver a minha vida. Cada um vai dar conta da sua vida, mas eu quero falar da minha vida. Não dá para ver bem, então, se era eu na época. Tem outra foto aí também, então, e além de eu. Então essa era a maneira. Mas sabe por que eu vou falar isso? E além disso, como eu estava com um bom serviço na época, consegui um serviço muito bom na época, contudo, eu, como eu disse, entrei totalmente na verdade, na vaidade. O que aconteceu? Eu comecei mais profundamente na bebida. Eu coloquei mãos de pulseira no braço, no pescoço. E além disso, como quase todos jovens gostam de arrumar uma namorada, né? Eu também arrumei. Mas sabe por que estou falando? Unicamente estou falando isso porque o meu pai não aceitava a minha maneira de viver. Então eu achava que eu estava certo vivendo daquela maneira, mas meus pais, eles não aceitavam a minha maneira de viver. Unicamente por isso eu coloquei para vocês verem. Assim tem muitas pessoas, muitos jovens, né, desobedientes aos pais, não obedecem. Então eu achava que eu estava bem certo naquela época, e aconteceu, por eu achar que eu estava certo, de repente eu saí da firma, eu deixei o melhor serviço, o melhor trabalho que eu tinha na época, eu deixei aquele trabalho. Mas sabe, eu deixei aquele trabalho, em vez de ir embora, eu fiquei na casa dos meus pais. Eu vou resumir bem, né, a história. De repente um dia minha mãe chegou e disse: olha, seu pai falou que não quer ver você mais em casa. É para você arrumar a tua mala e se mandar. Então, o que eu fiz? Eu arrumei minha mala e saí, passando a Gabriel da Palha. Mas uma coisa boa aconteceu. Eu não me despedi dos meus pais, mas quando eu cheguei na rodoviária, meu pai estava do lado, pelo menos dava um tchau para mim. Então eu fui para São Gabriel da Palha, continuei os vícios na bebida. De São Gabriel da Palha, eu fui para Santa Cruz Cabral, na Bahia. Lá em Santa Cruz Cabral, na Bahia, eu fui para Itagimirim, na Bahia, para eu não gastar muito tempo falando, né? Ali veio a minha vitória. Mas cheguei em Santa Cruz Cabral, o meu irmão que tinha me levado, ele disse: olha, você não pode beber. Eu disse: tudo bem. Mas chegando lá, fazer o quê? Todos os colegas bebiam. E lá o café da manhã era cachaça. Eu não consegui ficar naquele lugar. De repente meu irmão de novo passou lá, reclamaram ele arrumou outro trabalho para mim. Mas para outra cidade, Itagimirim, quando cheguei lá, o que aconteceu? No dia que eu cheguei para trabalhar, o meu irmão tinha falado assim: olha, você não pode beber mais. Cheguei, na hora que eu cheguei, os novos colegas estavam lá sentados e bebendo. E junto com eles estava o meu patrão,
novo patrão, bebendo também. Ele perguntou, você bebe? Eu disse, um pouquinho. Mas tudo bem. Na verdade, eu trabalhei 4 meses lá com eles. E mais naquela mesma noite, quando nós chegamos, os meus colegas falaram assim, olha, nós temos o costume de sair para outra cidade. Então, no mesmo dia que eu saí de lá, cheguei lá, de repente me convidaram, eu saí com eles para outra cidade, voltei só de madrugada. E outro dia eu precisava trabalhar. Eles falaram, não tem problema, não tem problema. E outro dia eu fui trabalhar. E resumindo mais, como o meu patrão tinha falado aqui, só quando dirigisse não era para beber. Então, quando eles acabavam de descarregar nosso caminhão, tinha um feiticeiro lá, um pai de santo. Ele trabalhava, ele arrumava para nós, preparava 3 garrafinhas de cachaça para nós. E nós saímos do tombador, quando chegava em casa, na barraca, tinha acabado aquela garrafinha de cachaça. Quantas e quantas vezes, então, quando Deus está no negócio, né? Como se diz, quando Deus abençoa, pode acontecer o que quiser, mas Deus está do nosso lado. Mesmo que muitas vezes você não pertence a Deus, mas Deus, Ele conhece você, sabe o que você vai ser na vida. Então, quantas vezes eu chegava lá na barraca, eu dormia no caminhão, outro dia eu levantava e eu pensava assim, olha, mas eu não cheguei em casa. Como que o caminhão está encostado no lugar? Então o caminhão está, sabe por quê? Deus estava presente. Outra vez, uma vez, então eu saí, de repente, em uma montanha, quando eu acordei, o caminhão estava pendurado. E quem livrou foi Deus. Quando eu acordei, o caminhão estava parado no lugar. Nunca todo mundo que passava, ele falava, como? Não tem condições de espera para esse caminhão rolar morro abaixo. E se tivesse rolado, não ia sobrar nada. Então assim foi a minha vida. Mas agora, rapidamente eu vou falar para você ver como Deus se marca presente. Um dia nós saímos de Itagimirim, a gente foi trabalhar em um lugar chamado Santa Maria Terra. Não sei se vocês já ouviram falar nesse lugar. Chegando lá, a gente foi carregar o caminhão lá no meio da mata e de repente todo mundo acabaram de carregar os seus caminhões. Eu fiquei para trás. E naquele dia eu sentei e eu comecei a conversar com Deus. Eu disse assim, Pai de Deus, eu sei que não existe mais solução para a minha vida, mas eu disse, olha Deus, como tantas pessoas na época falavam que Deus não existe, e então naquele momento eu disse, olha Deus, eu preciso saber se você existe. Eu fui conversar com Deus, porque não sabia oração, não sabia orar. Então eu fui conversar com Deus. Conversando com Deus. Deus, mesmo assim, você existe. Porque tantas pessoas tinham falado para mim que não existia Deus, que a gente nascia, crescia, morria, acabou. Mas uma coisa eu posso falar, eu aprendi 3 anos de catecismo na igreja luterana e 3 anos de escola dominical na igreja luterana. Aprendi sobre Deus naquele momento, então eu sabia na verdade, mas como
todo mundo falava que meus colegas não existe Deus, então eu fui fazer uma prova com Deus. E eu perguntei, Deus, você existe? Como se eu veja hoje? Eu olhei, meu caminhão, eu tinha um caminhão muito bom para trabalhar, um caminhão verde, eu gostava daquela cor, estava no meio de uma mata verde. Eu olhei para as alturas. E quando eu olhei, de repente eu vi uma visão, uma força. E essa força, ela desceu, invadiu meu coração. Aí no primeiro momento eu disse, olha, agora eu sei que Deus existe. Se você, quer dizer, muito tempo depois eu li aquela passagem, quando Jesus ele ressuscitou, de repente ele desceu, alcançou 2 discípulos indo para a aldeia de Emaús. E Jesus entrou conversando com eles, explicando as Escrituras. De repente chegou a tarde, eles convidaram Jesus para entrar. Jesus fez de quando queria passar. E sim, eles ofereceram o quê? Uma ceia para Jesus. E quando de repente Jesus pegou aquele pão e o que aconteceu? Ele abençoou, eles reconheceram que era Jesus. E na volta, então eles voltaram para Jerusalém e falaram que não ardia o nosso coração. Eu tive um privilégio tão grande de sentir no meu coração ardendo. Deus está presente. E quando Deus está presente, nada vai impedir Ele falar conosco. Nada vai impedir Deus falar com você. Então, naquele mesmo momento, eu disse, olha, agora eu sei que existe um Deus, agora eu vou sair daqui, eu vou descarregar meu caminhão, eu vou para a barraca onde nós estamos, eu vou para casa, eu vou para a Vitória, para casa dos meus pais, e vou procurar uma igreja e vou começar a servir a Deus nos meus pensamentos, mesmo que eu nem sabia o que era mais, o que era igreja, porque praticamente desde 13 anos eu não participava em igreja nenhuma. Mas sim, agora eu quero que vocês me acompanhem como Deus ele nos acompanha quando nós tomamos a decisão certa. Eu saí de lá para descarregar aquele caminhão, mas antes de chegar no Salvador, o que aconteceu? O meu caminhão quebrou. Eu pensei, olha, será por quê? Aí uma voz forte, porque é para você ir para casa. Deixei meu caminhão quebrado e cheguei até aquela barraca. Falei com meus colegas, olha, eu vou embora para Vitória. Ele disse, como assim? Está tão bom nós trabalhar juntos. Na verdade, era uma equipe boa. Eu disse, mas o desejo do meu coração é eu ir para casa, para Vitória. Cheguei, aí eu disse, olha, mas como? Nós estamos tão longe dentro da mata, como você vai embora? Mais uma vez, eu digo, quando Deus está presente. Passaram 10 minutos, chegou o filho do meu patrão naquele lugar. Eles perguntaram, Peleudos, o que é que você veio fazer aqui? Ele disse, não sei. Mas é. Deus estava preparando a minha vida.
olha, mas está tão bem. Eu disse para ele, mas eu quebrei o caminhão, nós consertamos o caminhão. Mas eu disse, não, mas eu preciso, eu quero ir embora. Eu disse, tudo bem. Cheguei, peguei carona com ele para Itajimirim, era o lugar onde ficava o nosso patrão. Cheguei lá e disse, olha, era o Geraldo Mastalari. Eu disse, olha, eu quero ir embora para Vitória. Ele disse, como? Está tão bom trabalhar aqui? Eu disse, não, mas eu quero ir embora. Ele disse, tá bom, mas contudo, eu não tenho dinheiro para acertar o que eu estou te devendo. Eu disse para ele, olha, eu não quero dinheiro, mas o dia que o meu irmão Samuel passar aqui, você manda um dinheiro que lhe pertence. Só uma coisa, como a gente vivia numa vida errada, eu disse, eu nunca gostei de ficar devendo para ninguém. E tinha um clube, nós passávamos horas vagas, sábado, domingo, nós passávamos naquele clube. Então eu disse, unicamente que você vai fazer, então, acertar a minha conta naquele clube. Aí ele virou, olha, você deu muita sorte de vir hoje, porque o Luiz vai para a Vitória amanhã. Então, o Luiz, acaba que ele vai para São Gabriel amanhã, mas de lá ele vai para a Vitória. Você pode pegar carona. Então, vê como Deus, ele age na hora certa, faz tudo certinho. Tudo bem, para resumir, cheguei, peguei carona com ele, com muita alegria. Cheguei na casa dos meus pais, depois de 2 anos. Cheguei, mas graças a Deus, os meus pais me receberam muito bem. Aí eu disse para meus pais, olha, eu voltei. Eu vou arrumar um trabalho aqui em Vitória. Ele disse, tudo bem. Agora, você lembra aquele cabelo bonito que eu tinha? Eu tinha abandonado. Eu cheguei sem bebida, eu cheguei sem os meus colares, sem cheguei sem nada. Além disso, as minhas unhas estavam tão grandes, parecia vampiro, eu não conseguia me pegar. Mas chegando sem nada. Aí o que eu fiz? Eu falei com meu pai, pai, você pode cortar meus cabelos? Ele com muita alegria disse sim. Não somente mandei cortar, mas passou uma arma séria. Porque mesmo não estando em uma igreja, mas cheguei diferente em casa. Como eu disse, eu não quero atingir ninguém, eu não sou contra ninguém, mas unicamente estou falando da minha vida, como eu agi, para que Deus pudesse abençoar a minha família. Tudo bem. E Deus abençoou tanto que na outra semana o meu cunhado, ele chegou e disse, olha, eu estou trabalhando, te ajudando, te caminhando na entrada do Ibis, Vida Velha, você quer ir lá trabalhar conosco? Eu disse, eu vou. E não era hoje como hoje, lá era tudo o quê? Na paz. Britaria era carregar, os antigos sabem, né? Como você fazia para carregar caminhão. E tudo bem. E Deus abençoou tanto que pouco tempo que estava lá, nós compramos um caminhãozinho para o meu cunhado através de frente, fiado. Passou pouco tempo, compramos outro caminhão para mim. Veio como Deus estava abençoando agora. Passou 3 meses, eu tinha meu caminhão pago de tantos fretes que Deus enviava para mim. Logo em seguida eu consegui comprar, na época era o melhor pala, motor azul 74, eu consegui comprar.
pouco tempo depois eu consegui comprar um caminhão, tão melhor, marca na época, Chevrolet 660 com 2 anos de uso. Então, nós confiarmos em Deus, quando nós confiarmos, Deus faz. Agora, então, eu comecei na igreja, eu não tinha ido na igreja, mesmo com toda bênção, eu comecei de novo na igreja luterana. E outra bênção que aconteceu agora, no momento em que eu cheguei na igreja luterana, começou o quê? Um avivamento na igreja. Então comecei a aprender, eu e meu cunhado. E aconteceu que, logo em seguida, eu conheci a igreja evangélica luterana da Inovação. E o primeiro retiro espiritual que eu participei foi o Pentecostes. Eu nem sabia o que era retiro espiritual, não sabia de nada. A igreja convidou eles e falaram: olha, nós temos um retiro e vocês estão convidados para participar daquele retiro. Até foi tão interessante que passou um tempo, era um missionário, o nome dele era Hans Werner Kuchenbeck, ele era alemão, uma pessoa muito abençoada. Ele chegou em casa, ele morava em Santa Catarina, ele chegou em casa, a irmã Nita, missionária, perguntou: como foi o retiro? Ele disse: não consigo explicar, porque tinha 2 pessoas lá, a qual dos mais tradicionais, quando eu nem comecei, eles foram batizados no Espírito Santo, receberam o dom de línguas. Então, lembrando a palavra de Deus, se você lê lá, quem sou eu? Mas se você vê, a Bíblia diz que quando Pedro ele estava na casa do coronel, aconteceu o quê? Pedro ele estava falando, desceu sobre ele o Espírito Santo. Assim também, quando eu vi falar, é para mim, eu fui cheio do Espírito Santo, recebi os dons de língua, naquele momento. Então, sou Deus de Deus. Agora eu vou voltar para a minha família. Tudo bem. Sábado e domingo eu ia para a casa dos meus pais. Meus pais participavam mais em espiritismo, não tinha igreja, como nós. Um dia vamos contar experiência do espiritismo. Mas cheguei lá, a minha mãe perguntou: hoje você não acredita mais no espiritismo? Eu disse: não. Mesmo que eu não tinha participado, aprendido na igreja, mas eu sabia que aquilo estava errado. Mas sábado, domingo eu ia lá. Mas chegou um dia, de repente, meu pai chegou no meu trabalho. Ele disse assim: olha, eu quero que você vá lá em casa. Ela veio a sua mãe para o médico. E o médico enganou ela. Já tem 3 dias. Ela não come e nem dorme. Ele disse: olha, eu também vou lá convidar a tua irmã, família, teu irmão, família, para todo mundo ir lá. Eu disse: olha, vai deixar. Eu vou para casa com o meu cunhado Reneu, que estava no ponto. A gente foi para casa convidar um outro irmão meu e família. E assim a gente foi para casa dos meus pais. Chegando lá, vejo como hoje a casa estava cheia de pessoas. A casa estava lotada. Eu cheguei, pedi licença, entrei. A minha mãe estava deitada assim em um sofá. Eu já falei isso da outra vez, né? Mas só para completar, falando sobre evangelismo, como evangelizar a casa. Então, minha mãe estava deitada.
eu cheguei, ajoelhei diante dela, fiz uma pergunta para ela, ela disse: mãe, a senhora crê que Deus vai te curar agora? Ela disse: creio. E assim, naquele momento, eu fiz uma simples oração, porque eu nem orar não sabia. Então, porque quando Deus faz as coisas, Ele faz perfeito. Então, cheguei, orei, a minha mãe sentou no sofá, levantou e foi para a cozinha e foi comer. E chegou para mim, mas chegou: amanhã nós vamos para a igreja com você. E outro dia, era numa quarta-feira, culto de oração, dou a minha família, meu pai, minha mãe, era presbítero assim, que você conhece, e meu irmão, família, minha irmã, família, todos foram para a igreja no outro dia. E todos decidiram, isso como diz, sem eu falar nada. Por isso eu disse: como nós podemos evangelizar a casa sem falar nada? Eu e vocês temos o quê? Uma testemunha em casa. E se nós conseguirmos ser uma testemunha em casa, Deus vai estar abençoando a nossa vida. Então nós, começando o quê? A vida na nossa família, começando em casa. Mas falando então um pouco a mais, que não dá para falar tudo, assim, aquele caminhão bonito que eu tinha, de repente eu resolvi entregar aquele caminhão para o trabalho da obra, porque estava muito bom, Deus estava abençoando. E sim, fui para Santa Catarina, passei 3 meses lá estudando. Um dia também vou falar das bênçãos que recebi. Voltei, fui para um acampamento em Santa Leopoldina, Espírito Santo. Mesmo eu não sabia ler, praticamente nem escrever, a igreja enviou eu para Sejão, Santa Leopoldina, Santa Maria, Eslado, e várias pessoas se converteram lá. Isso, então, hoje no Brasil, várias pessoas, não foram muitos, mas aqueles poucos que estão produzindo frutos. De lá eu fui enviado para São Gabriel da Palha, cheguei lá também, tinha poucas pessoas, pastor foi pastor da igreja há algum tempo lá. Como eu disse, nunca tive um documento de pastor, mas trabalhei como pastor. Quando eu saí de lá, a igreja estava bem grande, e Deus abençoou todo lado no Brasil. Tem pessoas hoje, não muitos, mas que foram evangelizados, que hoje estão pregando a palavra de Deus. Pessoas que dentro da cadeia conseguiram aceitar, não se converteram no momento, mas hoje estão. Então, pessoa que eu encontrei no ônibus depois, que eu falei de Jesus para eles, depois chegou: que bom você ter falado de Jesus para eles. E mais, um ajudante que a gente tinha, acho que até falei isso na última vez aqui, um ajudante, eu conversava com ele era praticamente um mendigo. Certo dia, eu cheguei na livraria Joelma, em Vitória, e de repente apareceu um jovem, bem forte, por trás de mim, e disse: a paz do Senhor, meu irmão. Eu disse: como foi bom você ter falado de Jesus para mim. Ele disse: hoje eu sou convertido, hoje eu sou diácono, hoje eu prego a palavra de Deus. Então, isso é que devemos fazer. Mas, por que eu vim para Rondônia? Deus, Ele colocou no meu coração que eu devia evangelizar toda a minha família. E faltava uma pessoa aqui em Rondônia. A pessoa que mais me ajudou na minha vida era meu irmão Sandro. Ele está agora porque ele foi assassinado pelos bandidos. Não muito tempo eu estava aqui em Rondônia.
ele foi assassinado naquele dia. Mas antes de ele for assassinado, ele se converteu e muito bem convertido. Lembro, foi tão bem, um dia ele chegou para mim e disse: olha, como eu estou contente, me deram um serviço na igreja, pelo menos para abrir a porta da igreja. Assim completou toda a minha família, sem eu precisar pregar. Então hoje eu tenho, a minha família é muito grande, e se em toda a família, se eu posso falar entre eles, 5, 6 pessoas em toda a família, irmãos, irmãs, sobrinhos, né? Todos. Ela só falando um pouco, aí eu orei a Deus, então, porque eu queria continuar na presença de Deus. Pedi que Deus arrumasse alguém para mim que servisse a Deus. E Deus abriu. Uma família que eu encontrei qual servir a Deus. Seguindo, eu pedi ao Senhor Deus, eu sempre estou lembrando na mensagem, mas só para concluir. Senhor, eu quero ver os meus filhos na presença de Deus. E Deus me deu o privilégio. Assim que nós casamos, eu comecei, nós, eu e minha esposa, começamos a levar os filhos à igreja, na escola bíblica dominical, cresceram. Depois eu tive outra preocupação. A maior preocupação que eu tive, não deixe eu morrer antes de alguém da família pregar a palavra de Deus. E hoje vocês podem ver, pregando a palavra de Deus, uma própria Larissa pregando a palavra de Deus. Também creio também que o Mateus também vai também. Como diz, não é só subir aqui, mas existem muitas maneiras de você pregar a palavra de Deus. Então eu estou muito contente com Deus. Feliz. Estou aqui contando uma história muitas vezes, então você acha assim, olha, mas eu preciso pregar para multidões muito grandes. Não. Você precisa decidir pregar para uma pessoa. Só quero contar uma pequena história que eu vi lá em Santa Catarina, que eu vi. Um pastor, ele era um pastor gringo. Ele disse que certa vez ele estava pregando a palavra de Deus em São Paulo, em uma praça, e tinha uma multidão muito grande. Mas naquela multidão tinha um jovem que aceitou Jesus como seu Salvador. E passaram muitos anos, de repente chegou uma pessoa para ele, bem vestido, cumprimentou ele na paz de Jesus. Ele diz: olha, pastor, você não me conhece. Aí ele diz: olha, eu sou aquele jovem que aceitou Jesus naquela pregação que você fez lá em São Paulo. Mas quero dizer que somente eu que aceitei, mas hoje eu estou dirigindo uma igreja com quase 2.000 membros. Então, não importa
você. Se você vai falar para uma pessoa ou para mil, eu já tive o privilégio do Rio Grande do Sul pregar para mais de 1000 pessoas na minha igreja. O meu problema também foi que eu parei muito tempo, como vocês também sabem. Então, parei muito tempo. E também nem sei pregar, mas eu sei falar alguma coisa. Sei falar alguma coisa. Mas então eu quero dizer, nesta noite, mais abençoado, se você ama a tua família. Se você ama a tua família, começa na tua família. Quero dizer, do meu pai, aquele que me odiava antes, ou eu odiava ele, não sei como é, mas ele se tornou o melhor amigo que eu tive enquanto ele teve. Mas por quê? Como disse, eu não quero atingir ninguém, mas eu e você precisamos aprender o que? Sermos uma testemunha. Então, como nós vamos estar no nosso trabalho? Aonde nós estamos andando? Então, precisamos ser um testemunho. Então, eu fico contente quando eu vejo jovens pregando a palavra de Deus. Pastor, nós estamos indo embora. Alguém precisa pregar a palavra de Deus. O Evangelho precisa ser levado ao mundo inteiro. E falta alguém. Então, como eu tenho falado, ainda eu não conhecia nada, mas sim, mas Deus me conhecia. Então, neste momento, eu só quero pedir que você fique de pé nesse momento. E nessa noite, se você acha que você não está sendo uma testemunho na tua casa, no teu trabalho, então eu quero convidar você. Você não precisa vir aqui na frente, mas você no teu lugar, você dizer, olha, eu quero ser uma testemunha para minha família. Eu quero ser uma testemunha no meu trabalho. Eu quero ser uma testemunha aonde eu andar. Mais uma vez, Jesus em breve irá voltar para buscar a sua igreja. Mas eu e você estamos aqui para preparar a igreja que vai morar nas mansões celestiais com Jesus. Então você nessa noite, agora, diga a Deus, olha Deus, eu quero ser um testemunho. Só lembrando uma coisinha só, na época que eu era um viciado, não tinha ninguém, eu tinha unicamente o meu irmão que sentava do meu lado. Não tinha amizade, não tinha nada. Então, unicamente podia confiar era no Jesus. Amém? Então vamos orar. Então, nessa oração você vai pedir a Deus que Ele faça você ser um testemunho aonde quer que você esteja. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, estou na Tua presença neste momento. Eu sei que eu tenho falado, Senhor. Não sei se eu tenho falado tudo o que preciso, Senhor. Mas eu quero agradecer-te pela minha vida, pela minha família, Senhor. Eu quero agradecer-te por esta igreja que está dando a oportunidade de nós falarmos do Teu amor, Senhor. Ó Deus, cada vida presente que nesse momento eu posso tocar com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. E cada um possa começar em sua casa a evangelizar, para que Teu nome seja exaltado, Senhor, para Teu nome seja glorificado, Senhor. Coloca, Senhor, a Tua mão sobre o caminho. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Assim, ó Pai, eu te peço, agradeço também por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Que a igreja possa aplaudir. Amém.
Coloca a mão no seu coração. Jesus, de paz deixei meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da tocou-me, Jesus. Vamos fazer um hino para você. De paz deixei meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da Aleluia. Digno, Senhor. Digno, Senhor. Fecha os teus olhos. Oh, aleluia, Senhor.